Certa feita, nos procurou para um atendimento espiritual um senhor de mais de 60 anos de idade, que, vejam só vocês, foi brincar com aqueles fogos que as crianças geralmente soltam no período de São João e que são muito perigosos. Então esse senhor ele estava brincando com esse rojão, com esse festejo, e de repente ele estourou na mão e acabou lesionando a córnea desse idoso. Ele veio imediatamente para o hospital, tiveram que transferi-lo sob o risco de perder a visão, e lá ele passou por uma cirurgia minuciosa para a retirada de pólvora na retina e no fundo do olho. Como alguns médicos informaram que talvez a perda da visão fosse irreversível, nós colocamos esse pedido como urgente. E por incrível que pareça, descobrimos, com a assistência de Rui Cantinzani, que este acidente, entre aspas, ele fora provocado por um espírito inimigo de vidas passadas. O espírito incorporou na reunião, utilizando-se da minha psicofonia, e relatou para os presentes e para o assistido, que posteriormente escutou o áudio, que em uma vida passada, mais especificamente na época do Brasil Colônia, este idoso em outro corpo estava carregando uma espingarda de anticarga, ou seja, uma espingarda que se carrega pela boca, ela tem uma boca dilatada e ela funciona a partir de pólvora compactada, e de repente ela disparou, vindo a atingir o rosto deste que agora era o inimigo, causando-lhe feridas em toda a face e a perda da visão em ambos os olhos. Então nós fizemos a assistência a esse espírito, nós realizamos a terapêutica energética com a ajuda de Dr. Franz para o idoso, que encontrava-se internado, inclusive nos cuidados intensivos, e recebemos também uma comunicação, uma carta psicografada dos pais do encarnado, dizendo que só não houve um estrago maior porque aconteceu a intercessão de espíritos bons, protetores, junto ao conselho kármico, para que esta expiação fosse amenizada. A família ficou muito agradecida com o atendimento espiritual, e as comprovações do mesmo nós fomos ter apenas depois, quando fomos convidados para fazer o evangelho na casa desse idoso e também conversarmos sobre a situação, já que ele estava em processo de recuperação bem linear, uma recuperação bem efetiva, e claro, comermos um pedacinho de bolo com um cafezinho. Afinal de contas, espírita come, e come sem enrolação. Ele nos relatou na ocasião que esse já era o 4º acidente envolvendo arma de fogo e pólvora. O primeiro deles aconteceu quando ele ainda era um adolescente. A arma disparou, atingindo as pernas do seu melhor amigo. Veja só, Rui Cantinzani estava do meu lado, confirmando tudo e complementando: olha, esse acidente aí com o amigo foi o espírito que causou, porque ele queria uma desgraça maior e queria também que ele fosse penalizado pelo crime em relação ao melhor amigo, já que ele não foi incriminado na existência pregressa. O outro problema ocorreu quando um ladrão entrou em sua casa para furtar e ele tentou atirar, mas a arma bateu o catolé. Aí Rui Cantinzani complementava: olha aí, o espírito também mexeu na arma e queria talvez provocar uma espécie de tiro que saísse não pela frente, mas pela culatra. Em outra situação, brincando com fogo, esse idoso perdera 2 dedos da sua mão direita. E esse era o 4º acontecimento com gravidade. Rui Cantinzani então arrematou, me pedindo para informar a família que, pelo amor de Deus, fizesse o que fizesse, esse homem estava, entre aspas, proibido de passar perto de fogo, pois o fogo e ele
ele não combinavam de maneira alguma. Outra coisa que nos fora confirmada é o fato de que ele sempre sentia a figura do Pai, que foi aquele que se utilizou da minha mediunidade para passar a carta, nos momentos de maior dificuldade da sua existência. E terminamos a conversa com a família completamente emocionada. Eu relatei essa história para você ter um conhecimento maior sobre a assistência espiritual prestada no Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e também sobre as relações de causa e efeito existente entre uma encarnação e outra. O Espiritismo ele só veio confirmar aquilo que Jesus já dizia há mais de 2000 anos. Lembremos daquela cena quando Jesus fora vendido por Judas Iscariotes e o soldado Malco viera prendê-lo, e então Pedro, utilizando-se de sua intensidade do espírito, tirou da cintura a sua faca e decepou a orelha do soldado Malco. Recordemos o que Jesus disse naquela ocasião: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ele também será ferido. Fiquem com Deus e até o próximo relato no nosso Diário da Mediunidade. Até lá!